Oi, gente! Hoje nós vamos falar a respeito de perdão, mas um perdão que é muito importante nesse processo de cura, que é o auto-perdão. Muitas pessoas sofrem muito por não se perdoar. Elas vivem uma vida sofrida, se sentindo culpadas por algo que elas causaram a alguém, ou até mesmo causaram a elas mesmas. Porque às vezes deixou de aproveitar uma oportunidade no trabalho, porque era tímido na época, ou deixaram de fazer algo para alguém que era muito importante para elas e essa pessoa faleceu. Ou até mesmo a situação que aconteceu comigo, né, de ferir meus filhos por causa das minhas feridas emocionais. E lidar com essa culpa não é fácil. A gente tem que trabalhar ela. E alguém que é muito importante é o Espírito Santo nesse processo. Ele nos ajuda a lidar com essa culpa quando nós pensamos por que nós agimos daquela maneira. O que aconteceu? Será que realmente era possível fazer aquilo naquele momento? Como ver um ente querido que faleceu, como ir à casa de alguém quando alguém estava precisando muito e às vezes a gente foi resolver outra coisa e aconteceu alguma coisa com aquela pessoa. E aí a gente vai pensar sobre tudo isso, como que é importante entender o que nos levou a agir daquela maneira. E entender também que nós somos falhos, todos nós falhamos e carecemos da misericórdia de Deus. E o Senhor nos ama e reconhece isso na nossa vida. Ele nos perdoou antes que nós nos perdoássemos. E para receber desse perdão, nós precisamos passar por esse processo de avaliação, de como que nós agimos naquele momento, por que nós agimos daquela forma e se perdoar. Vou contar uma história aqui para ajudar vocês a analisar a vida de vocês, para entender o processo dessa cura e como que essa cura é importante para que a gente seja curado e como que é importante também passar pela terapia, pelo processo psicológico, né, o atendimento com outro psicólogo, que vai te ajudar nesse processo também. Eu pesquisando, quando eu estava estudando psicologia, e houve um caso clínico onde um professor trouxe para nós que havia uma moça, ela havia casado e o sonho dela era ser mãe e ela não conseguia engravidar. O médico havia pedido um exame de ultrassom e nesse exame constava como se fosse um anel prendendo o útero dessa mulher. E aí ela procurou o processo terapêutico, foi tratar, né? Foi levando, ela sentia o mesmo sonho e o psicólogo foi conduzindo aquele processo. É importante entender que a psicoterapia, cada pessoa, ela se dá bem com um tipo de psicólogo, com um tipo de teoria, porque nem tudo que serve para um serve para o outro também. Essa mulher, ela foi tratar no psicodrama, então ela levou para o psicólogo o que estava acontecendo, que ela sempre tinha o mesmo sonho e não conseguia entender. E esse sonho tinha a mãe dela, falando, gritando com ela, e ela sofria muito, ela não entendia. E aí, no processo psicoterapêutico, eles foram conduzindo o processo, né, que é tipo um teatro que eles fazem, né, nessa técnica que eles usam. E aí o psicólogo toma esse lugar, o lugar da mãe, e o segundo psicólogo toma o lugar dessa filha e conduz esse processo, a ponto de a filha começar a lembrar da história de vida dela, quando ela vai, né, procurar a mãe para saber tudo o que estava acontecendo. A mãe traz para ela a questão que quando ela tinha 5 anos de idade, a mãe havia saído para resolver uma coisa do lado de fora da casa e deixou a filha cuidando da bebê de 5 meses. Quando essa criança distraiu com algo, a irmãzinha dela de 5 meses cai da cama, bate a cabeça e morre. Essa criança ficou sem entender, sem saber o que fazer. A mãe volta chorando, gritando e sacudindo essa criança de 5 anos, falando que a culpa era dela, da irmã estar morta.
como foi aquele desespero de choro da mãe, todo o transtorno, todo o sofrimento. E aquela criança se sentiu culpada por a morte da irmãzinha dela. E ela carregou isso ao longo da vida dela. Esse sentimento de culpa que acabou transferindo, né, para o físico dela, o corpo dela, que gerou um bloqueio nela tão grande que o útero dela gerou esse anel. A partir desse processo de cura, dessa mulher, né, quando ela faz o processo psicoterapêutico, ela consegue falar para a mãe que ela não tinha culpa, ela era apenas uma criança de 5 anos, ela não tinha noção de que era cuidar de um outro bebê. Ela elabora esse processo e aí ela é curada. Logo depois de um mês desse tratamento, ela engravida, ela consegue, já não tem mais esse anel no útero dela. Entende a importância do tratamento, a importância de lidar com as nossas feridas emocionais e se perdoar? O processo de perdão é muito importante, como eu falei no outro vídeo a respeito da minha vida, falei como que eu gerei ferida nos meus filhos e eu tive que lidar com essa culpa. Não é fácil você pensar que você gerou feridas emocionais nos seus filhos a ponto de, às vezes, eles terem que tratar com um psicólogo, de lidar com depressão, lidar com crise de ansiedade, porque uma mãe que cobra demais, que é tudo muito certo, tudo muito perfeito, ela coloca um peso nos seus filhos, uma necessidade de ser aquilo que seus pais querem que eles sejam. E isso gera adoecimento nos filhos. E são tantas outras questões que às vezes a gente vive carregando culpa. Ah, mas eu devia ter sido dessa forma. Se eu não tivesse agido assim, meu casamento não teria acabado. Ah, se eu não tivesse feito de tal maneira, não tinha trazido tanto problema para o meu relacionamento conjugal, para o meu relacionamento amoroso com o meu namorado. Eu teria sido uma pessoa melhor, eu não teria ferido tantas pessoas, e a pessoa continua trazendo aquele problema todo, carregando aquele fardo, adoecendo, sempre tá chorosa, sempre tá chorando, tá com depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico e tantos outros sintomas, né, que são psicossomáticos. A pessoa está sempre com dor no corpo, mal-estar, vontade só de ficar deitada, vontade de ficar sozinha. Então é muito importante esse auto-perdão. Nós falamos no primeiro vídeo do perdão, de perdoar as pessoas que nos feriram. Mas esse perdão por nós mesmos, ele é muito importante nesse processo. Porque só assim nós conseguimos aceitar o perdão de Deus para a nossa vida. Porque Ele já nos perdoou. Eu entendo muito isso hoje, tratando pessoas, né? As pessoas que passaram por mim, porque hoje eu já não atendo mais em clínica, que as pessoas carregam uma culpa, um sofrimento às vezes pela separação dos pais. Os pais, quando brigam próximo aos seus filhos, a criança, ela entende que ela é a culpada daquela situação. Quando os pais se separam, a criança entende que ela foi culpada daquilo, porque os pais, sem perceber, começam a falar: ah, mas você devia estar ajudando a cuidar em casa, cuidar dos filhos, você devia estar ajudando a dar banho neles, só eu que fico com essa carga, só eu que fico com esse peso, e aquela criança está ouvindo tudo aquilo ali. Quando acontece a separação, aquela criança, ela toma para si que ela é culpada daquilo, e ela carrega isso ao longo da vida, que ela foi culpada. Ah, minha mãe separou do meu pai porque ele não ajudava a cuidar de mim. Ou meu pai separou da minha mãe porque ela vivia brigando, que ele não queria cuidar de mim. E aí gera aquele abandono também, sentimento de abandono. E aí a pessoa na vida adulta se sente culpada, sempre acha que ela que traz problemas nos relacionamentos, que ela não consegue lidar com amizades, que ela não pode ser uma boa amiga, que ela não pode ser uma pessoa bem presente na vida da outra, e ela vai se fechando nela mesma. E quantas pessoas assim dentro das igrejas, dentro de lugares que às vezes a pessoa é passada para aquela pessoa que ela tem que ser perfeita.
Não somente só nas igrejas, dentro das casas, e a culpa dentro daquela pessoa, para ela não conseguir melhorar, para ela não ser tudo aquilo que as pessoas esperam que ela seja, é outra culpa que a pessoa carrega e ela não consegue lidar com aquilo. Ela pensa assim, mas se eu falho tanto, estou sempre errando, como que Deus vai me perdoar? Eu estou sempre caindo no mesmo erro, mas às vezes a pessoa cai no mesmo erro, porque ela não cuidou daquela ferida emocional. Que tantas pessoas falam com ela que não precisa ficar lembrando do passado, mas é inconsciente, aquela pessoa age inconscientemente a respeito daquela situação. Sem ela perceber, ela se afasta das pessoas, ela não consegue ter um relacionamento de confiança com a outra, porque ela pensa que sempre a outra vai trair ela, ou ela vai fazer algo que vai afastar aquela pessoa, então ela nem aproxima daquela pessoa. E ela vive sempre carregando aquele fardo, aquele peso, se fechando, tendo que lidar com suas emoções dia a dia. Um dia ela está lá em cima, outro dia ela está cá embaixo, e ela nunca se perdoa. Então o que eu quero dizer para vocês, se perdoe, se permita pensar, por quê? Por que aconteceu isso? Por que a outra pessoa me feriu a ponto de eu agir dessa forma? Por que eu agi desse jeito? Será que aconteceu alguma coisa que me levou a ser dessa maneira? Quando eu começo a pensar sobre isso, como foi o meu caso, dando exemplo meu, né, da minha vida, que eu agi com os meus filhos daquela maneira, foi porque lá atrás eu entendi que eu não era amada, que eu era rejeitada. Não porque meus pais fizeram dessa forma para eu ser. Não, foi a forma que eu entendi como criança. A criança, ela fantasia uma família perfeita, ela fantasia muita coisa. E eu, naquele tempo, lá como criança, foi o que eu entendi, por causa da questão na barriga da minha mãe, por ter sido rejeitada pelo meu pai. Então, vieram um monte de situações que foram me traumatizando, gerando ferida emocional. Então, no meu processo de cura, eu tive que lidar com a culpa. Eu tive que entender que havia outras pessoas feridas lá atrás, que também estavam em sofrimento, que acabaram me ferindo de uma certa forma. O meu pai, eu entendi que meu pai foi ferido também na sua infância. E por isso ele agia da forma que ele agia comigo, era alcoolista, era agressivo, tratava minha mãe da maneira que tratava, mas ele, quando criança, também sofreu. Então, quando eu compreendo tudo isso, eu consigo me perdoar. Eu consigo entender que eu agi dessa maneira porque algo lá atrás aconteceu comigo. E aí eu recebo o amor do Senhor, eu recebo o perdão dele. E isso é maravilhoso, porque o Senhor está nos oferecendo o tempo todo. Filha, filho, eu te amo. Eu te amo do jeitinho que você é. Vem pra mim. Eu já te perdoei. Quando Jesus morreu, como eu falei no outro vídeo, ele morreu para pagar os nossos pecados. E hoje nós somos perdoados em Cristo Jesus. E hoje nós temos liberdade para viver tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Espero ter te abençoado. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo acrescentou na sua vida, compartilhe ele.